acontece com todo mundo, menos comigo. Foi mais ou menos isso que Asaf disse. Salmo 73, Asaf, mais especificamente ali no versículo 13, ele vai dizer: em vão purifiquei os meus caminhos, em vão lavei as minhas mãos na inocência. Isso porque, antes desse momento, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: ele confessa que ele tinha inveja dos ímpios, porque eles faziam tudo de errado. E mesmo assim eles prosperavam, enquanto ele fazia tudo certo, só que não prosperava. E eu confesso também que não foram poucas vezes que eu entrei nessa linha de comparação. Mas eu faço isso, eu faço aquilo, tudo que é agradável aos olhos de Deus. Por que acontece com as outras pessoas e não acontece comigo? E elas nem te servem, elas nem são isso, elas nem são aquilo. O nome disso é soberba, tá? Nós somos salvos pela graça, isso é dom de Deus. Não vem de nós para que ninguém venha se gloriar, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, então eu mereço o céu. Ninguém merece o céu. Ninguém mesmo. A verdade é que se não fosse Jesus, se não fosse o sangue de Jesus, Cordeiro perfeito, puro, imaculado, que levou os nossos pecados, nós estaríamos perdidos. E o nosso nome ainda estaria lá no inferno. Mas louvado seja Deus, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mas voltando aqui para a questão de Asaf, é nítido que ele estava vivendo uma crise. E quem de nós nunca sentiu algo nesse sentido? Por que as coisas não acontecem? Por que acontece com fulano, não acontece comigo? E nessa comparação, Asaf ele chega ao ponto de dizer que ele quase se desviou. Quando enfim chega o versículo 17, Asaf diz: até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. E isso me faz entender que até então Asaf estava do lado de fora, ele estava do lado de fora do santuário, do templo, e eu não estou falando no sentido literal, eu estou falando quando os nossos olhos estão tão focados na terra, tão focados nas coisas materiais, que a gente começa a se perder nos nossos pensamentos, mas quando a gente entra no santuário, no Santo dos Santos, e a gente contempla a presença do Senhor, a gente começa a entender o que verdadeiramente é precioso, o que verdadeiramente importa. Tanto que quando chega no versículo 20, Asaf vai fazer uma espécie de uma comparação, como se fosse um sonho. Aqueles que prosperavam, aqueles ímpios que prosperavam e ele tinha inveja, era como se eles estivessem vivendo um sonho. Mas quando Deus os despertasse, quando esses ímpios acordassem desse sonho, onde tudo dá certo, onde tudo está numa boa, o Senhor desprezaria a aparência deles. Entenda algo. Ainda que nessa terra existem muitas coisas maravilhosas, todas elas são temporárias, todas elas são passageiras. Um dia tudo isso vai acabar, um dia tudo isso vai terminar para todo mundo. Ou renasceremos para a glória eterna ou para o horror eterno. Daí quando Asaf ele vai falar que o Senhor vai desprezar a aparência deles, Asaf está querendo dizer que essas pessoas, esses ímpios, que mesmo que tudo estava dando certo, estava tudo maravilhoso, estava vivendo uma vida boa, mas naquele grande dia renascerão para o horror eterno. E do que valeu? E aí Asaf ele vai ter um entendimento tão profundo disso, que mais adiante ele é capaz de dizer: quem eu tenho no céu além de ti? E nessa terra não há quem eu deseje mais que a ti. Jesus, ele continua sendo a pérola de grande valor. E Jesus continua sendo o tesouro, o maior tesouro que cada um de nós podemos ter.